Eu quero abrir uma pergunta geral para todo mundo. Já está tarde para entrar nas redes sociais? Ou seja, quem não entrou já perdeu o timing, não dá mais para entrar? Já perderam o bonde? Começar com você, Cuenca. Não, nunca acho que está tarde. Lógico que você tem momentos muito melhores para você entrar em qualquer mercado, né, que existe. Agora, você continua aumentando a população, a quantidade de pessoas com tempo de tela nas redes, né, ano após ano você aumenta o número de pessoas nas redes. Você tinha há 10 anos poucas pessoas com 45 mais nas redes, isso vai aumentando ano a ano, por exemplo. Então, tem muita gente na rede social, mas tem a oportunidade, quando você tem muita gente na rede social, de ter um ponto de vista diferente sobre uma determinada área, né? E outra coisa que é interessante é que a rede social não é para você estar lá como um fim, mas sim como um meio para o seu negócio. Então, hoje em dia, também você não estar em rede social é como se você não existisse. Porque o online, a rede social, é a sua validação de existência para praticamente qualquer negócio. Então, o certo não é se está tarde ou se está cedo, é que é necessário. Né? E quanto antes você entrar, a partir de agora, menos você vai se arrepender. Será que ano que vem ainda vai estar já tarde demais? Ou daqui a 2 anos é tarde demais? Sempre fica com isso na cabeça. Sempre vai ter gente nascendo, geração nova comprando, soluções novas no mercado e empresas nascendo. Então nunca é tarde para entrar. Muito bem. E para ser influenciador, Malu, está mais difícil crescer agora? Quem começou antes estava mais fácil? Como é que você vê? Eu acho que existiu um momento onde era mais tranquilo, porque você exigia menos detalhes, menos preparação, de fato, para você estar lá e fazer conteúdo. A verdade é que hoje em dia as pessoas elas querem fazer menos esforço para estar lá. Então, eu acho que não é a questão de ser mais difícil, é que as pessoas acham que deveria ser mais fácil quando não é. Você tem que trabalhar pra caramba. Então, tem bastante concorrência, você vai ter que achar uma diferenciação para que, de fato, as pessoas gostem de você e comprem a sua ideia, a sua personalidade, para, então, elas estarem ali te acompanhando diariamente e comprarem os seus produtos ou os produtos que você fornece. Ou seja, não é fácil. Mas não também, é fácil. Algum dia foi fácil? Não foi. Porque nunca foi fácil, né? Eu acho que também não é que é difícil, é que as pessoas colocam problemas e elas talvez não estejam dispostas a se esforçar tanto quanto deveria acontecer. Muito bem. Agora, pegando aqui carona do que a Malu falou, Luana, se as pessoas enxergam os problemas e eventualmente não se esforçam, ou de repente cansam, ou não perseveram, ou não são consistentes, será que é pela falta da visão sobre o prêmio do esforço? Por exemplo, é possível ser recompensado nas redes sociais a ponto de você se dedicar a isso exclusivamente? As redes sociais, elas oferecem uma perspectiva de alguém ser premiado pelo seu esforço, já que não é fácil? Veja bem que o prêmio, ele é algo que é intrínseco à rede social. Você vai estar lá, você vai ser premiado. Eu vejo que o problema não é o prêmio, é a relativização por causa da comparação. Porque hoje, nas redes sociais, veja bem, quanto ganha alguém que está numa empresa já há muito tempo? Hoje, aqui no Brasil, falar de ganhar 5, 7 mil reais não é para qualquer um. E nas redes sociais, fazendo um trabalho bem feito, um trabalho minimamente elaborado, você consegue isso. Só que o grande problema é que as pessoas estão lá, elas não querem só o prêmio, elas se comparam com quem já está lá há tantos anos e o tempo todo ficam, não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente. Então elas não conseguem perceber que o esforço dela já está sendo recompensado. Elas muitas vezes olham e ficam numa imaturidade de não, ainda não está suficiente, então acho que não está dando certo. Então elas não conseguem ver essa pequena vitória. E da questão de, será que está muito tarde? Será que está muito cedo? Eu acredito que está no ponto do bolo. Quando a gente começou de forma geral, a gente colocava assim, um pouco de massa no garfo. Porque as pessoas olhavam e falavam, mas e se a internet acabar? Era um questionamento que eu recebia o tempo todo. Mas será que é blogueira? As pessoas não entendiam muito o que eu fazia. Mas hoje eu sinto que já virou algo que aquelas pessoas há anos atrás, quando eu comecei, que riram e não sei o que, elas estão começando. Porque como o Paulo mesmo falou, já virou assim, algo óbvio, você tem que estar lá. É o lugar que você vai ser visto. Então, hoje a gente coloca o garfo no bolo, tira o garfo e não fica nada no garfo. Porque as pessoas já entenderam que sim, é um terreno estável, mas ainda não está saturado. Porque quantas pessoas você conhece que estão lá dentro de fato? Muitas poucas. Quando a pessoa está ganhando 7 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil, conforme você mencionou, e ela ainda não está satisfeita porque ela está se comparando com aquele cara que fez 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e eu acho que a comparação ela sempre vai existir. E, afinal, a comparação ela não é só negativa, ela pode ser inclusive positiva, porque se alguém está ganhando 1 milhão, o que eu posso fazer
para também ganhar 1 milhão, para eu chegar lá. O que aquela pessoa fez? Então, a comparação tem um lado positivo, ela tem um lado negativo. Mas você acredita que quando ela só se compara e não olha para o mercado, ela, de certa maneira, perdeu um pouco a noção da realidade? Eu acho que perdeu a noção. Porque se você se compara sem ter um plano de ação de, opa, isso aqui é possível, você fica. Mas é meio que natural, eu falo isso aqui, mas eu mesmo no final do dia, às vezes eu abro meu celular e eu falo, putz, olha onde a Malu tá, olha como ela se desenvolve bem, por que será que eu ainda não tô fazendo? Eu acho que é voltar com os pés no chão. O problema não é a comparação quando acontece, é o que você faz quando ela acontece, porque eu acho que é intrínseco ao ser humano, a gente olha, a gente quer. Porque é possível, né? Anos atrás, pensa, milhares de anos atrás, se eu via meu coleguinha ali com uma fruta, eu pensava, opa, então tem comida aqui, não preciso caçar o mamute hoje, onde tá? Eu também quero. Só que as redes sociais tomou proporções que eu consigo enxergar todo mundo, que todo mundo tem. Isso acaba deixando as pessoas um pouco confusas para onde ir e se questionando muito sobre o que tem, mas de forma geral acho que é isso. Você se compara, faz um plano de ação e segue em frente. Olha, o Cueca falou que não está tarde. É tempo e não é uma questão só de cedo ou tarde. É uma questão de você ter que estar, porque isso pode definir a percepção das pessoas sobre a sua existência. A Malu já disse que não é fácil, mas também nunca foi fácil. E exige pagar um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. A Luana já explica que esse preço, às vezes, a pessoa não enxerga o prêmio. E quando enxerga, às vezes, por se comparar, a pessoa ela pode achar que as suas conquistas não têm tanto valor assim, o que não é verdade. É uma espécie de perder um pouco a noção da realidade. Rafael, o que você pode nos trazer de dados sobre essas 3 conversas aqui? Para mim, assim, tem uma metodologia da Gartner que eu sigo muito sobre esse assunto, que é o Hype Cycle. E o Hype Cycle da Gartner, ele sempre olha as tecnologias emergentes que estão nascendo, quando elas sobem e entram no pico, aí todo mundo está falando, é capa de revista, matéria e tudo, mas poucos, de fato, adotaram, só os tais early adopters, e a gente tem uma desilusão. Você tem a queda, que é onde, de fato, aqueles que entraram primeiro podem criar grandes cases de sucesso ou podem morrer. Pode ter dado certo ou pode ter dado errado, justamente porque ainda não era maduro o suficiente aquela tecnologia. Mas se ela sobrevive, ela entra num platô de produtividade. Então, quando a gente olha para o Hype Cycle da Gartner de marketing digital, por exemplo, a gente vai ver várias tecnologias. Blog um dia nasceu, foi no pico e entrou no platô de produtividade. Hoje a gente está falando de mídias sociais, marketing de influência, inteligência artificial, então todas elas passam por isso. E quando eu olho para essa metodologia, eu olho também para o ciclo de vida das próprias plataformas, porque hoje a gente está vendo nascer, talvez a cada 5, 6 anos, alguma nova plataforma, como foi o caso do Threads agora há pouco, né? E como o caso do TikTok. Então, quando o TikTok nasceu e entrou no pico, poucos estavam criando conteúdo, mas muitos estavam ali observando, vendo, para ver o que ia acontecer. Os poucos que estavam ali criando tinham grandes visibilidades. E aí aquela galera que entrou e quando deu certo já tinha entendido como era a dinâmica daquilo e teve grandes ganhos. Saltou mais rapidamente. E assim funciona também para as empresas. Eu acho que em qualquer mercado, se você entra primeiro e dá certo, você bebe água limpa e tem grandes resultados. Então isso acontece ciclicamente. E, portanto, quando a gente começa a entender de estratégia, como é que eu invisto? Em qual plataforma eu devo estar? Se eu devo entrar agora, se está tarde ou está cedo? A gente tem que olhar um pouco para essa curva. O que está no platô de produtividade? Instagram, YouTube, Facebook já está saindo, né? Facebook está saindo. Então, ali, onde tem grandes cases de sucesso, tem mais benchmark, é mais interessante você investir ali. É como se fosse a renda fixa. Você vai ter ganhos, é quase certo que você vai ter ganhos. Talvez você não tenha grandes ganhos, porque você está entrando agora depois de quase o mercado inteiro. Mas não deixe de investir, pelo menos um pouco, daquilo que você não precisa, não vai te fazer falta naquilo que está no pico. Porque se der certo, você tem grandes ganhos, você já entendeu a dinâmica e você surfa a onda quando ela entrar no platô de produtividade. Então esse é o meu framework hoje quando eu falo de investimento, se está cedo ou se está tarde, e se dá para entrar ou não dá para entrar. Então é o caso que 80-20, né? 80% vai estar aqui no platô, 20% vai estar investido naquilo que seria de maior risco, mas se der certo tem grandes ganhos.